Eu vou querer conversar com vocês e ler alguns textos que falam a respeito da coisa mais importante da tua vida. Mais importante da minha vida? Mais importante da tua vida. Mais importante que o teu casamento. O que é? A tua salvação. Aonde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Sabia que Jesus foi o único em toda a Bíblia que pregou sobre o inferno? Nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, no Velho e no Novo Testamento, pregaram sobre o inferno, só Jesus. Importante. Aonde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Mas eu não creio que existe inferno. O inferno não precisa que você creia para te receber lá na eternidade. Ele existe, está escrito na Bíblia. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês, vamos ler alguns textos que falam sobre a tua salvação. Amém? É importante esse assunto ou não? Você está comigo? Está cansado já? Não? Ótimo. Então, o primeiro texto, 1 Timóteo capítulo 2. Vamos abrir, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Posso ler? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Amém. E que mais? Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que os homens sejam salvos? Sim ou não? Sim. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: Deus deseja que todos sejam salvos. Amém. Ele deseja. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus morreu na cruz? Quem arrisca? Para nos salvar. Alguém disse aí, eu escutei. É isso aí. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê que nesse versículo tem essa preposição para todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Para isso que Jesus morreu na cruz, para salvar todos os homens. Amém? Ótimo. Salvar do quê? De um acidente? Do câncer? Do infarto? Dos problemas? Das dívidas? Salvar dos pecados. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Do quê? Dos pecados. Onde está escrito isso, Márcio? Mateus 1,21. Vamos ler? Esse é importante ler. Mateus capítulo 1, versículo 21. Aqui está falando da Maria. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus vem para salvar disso, salvar dos pecados, para que a gente não peque mais. Lembra que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas. Então, um fruto da salvação na sua vida é que Jesus tira o pecado. É um resultado de que você foi salvo. Ele tira esse pecado de você.
Mas como Deus opera essa salvação em nós? Como Deus salva? Qual é o jeito de Deus? Qual é a maneira de Deus salvar os homens? Como Ele opera essa salvação nos homens? Eu vou colocar aqui 3 aspectos do jeito que Deus opera essa salvação nos homens. Primeiro, quando nós cremos na obra de salvação da cruz. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos, esse é um aspecto, não é o todo, é um. Quando nós cremos que Jesus, na obra de salvação de Jesus na cruz, é um aspecto que Deus opera a salvação em nós. Por exemplo, quem assistiu Paixão de Cristo aqui? Vamos parar para pensar um pouco na obra que Jesus fez na cruz? Vamos parar para pensar um pouco o que Jesus fez na cruz. Quantos assistiram Paixão de Cristo aqui? Você lembra como começa o filme? Ele está no jardim do Getsêmani. E ele está lá fazendo uma oração. Lembra da oração dele? Pai, se for possível, passa de mim esse treco. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Lembra dessa oração de Jesus? Quantos lembram? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Que cálice é esse que Jesus está falando? A morte dele na cruz. Então Jesus ali, ele estava em conflito. Ele sabia que ele ia ser crucificado. E estava em conflito, porque ele não queria. Se for possível, passa de mim esse negócio. Não tem um outro jeito. O conflito dele é tanto, que o sangue dele saiu pelos poros da pele. Esse era o tamanho do conflito de Jesus ali antes de ser crucificado. A ponto do sangue dele sair pelos poros da pele. A Bíblia fala em Mateus 26 que ele estava profundamente angustiado até a morte. Aí eu te pergunto, por que Jesus não queria ser crucificado? Ele estava querendo fugir da dor? Dos cravos, da coroa de espinho? Era isso? Não, isso aí. Não era isso não. Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, eles estavam dançando. Na cidade de Filipos, o Paulo e Silas, em Atos 16, estavam lá na prisão e foram açoitados, estavam cantando louvor. Nem eles tiveram medo da dor, nem eles fugiram da dor. E você acha que o nosso Senhor estava querendo fugir da dor, do prego, da coroa de espinho? Não. É que ele sabia que naquela cruz ele ia experimentar a única coisa que ele nunca experimentou antes: pecado. O teu pecado, o meu pecado, estava sobre ele, naquela cruz. Por isso que ele não queria ir para a cruz. Ele nunca tinha experimentado o pecado. Lembra de 2 Coríntios 5:21? Ele não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado. Ele não sabia o que era pecado. Esse gosto de peso na consciência quando peca, ele não conhecia. Lá naquela cruz ele estava entupido de pecado. O meu, o seu e do mundo inteiro. Lembra de Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou que nos ama, amados. Não precisa provar de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele já amou, ele já provou que ama, não precisa provar de novo nada. O melhor de Deus já veio, não está por vir. Quem tem filhos aqui? Seus filhos não é o melhor que você tem nessa terra? Deus também.
O melhor de Deus era seu Filho. E Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. O melhor já veio. Não tem melhor coisa para vir. Deus deu o seu melhor por nós, para pagar pelos nossos pecados. Lembra de Isaías 53, 4 e 5? Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si o pecado de todos nós. Aonde? Na cruz. Deus já provou que nos ama. E quando nós cremos na obra de salvação de Jesus na cruz, é o primeiro aspecto da nossa salvação. Jesus na cruz estava reconciliando nós com Deus. Lembra de Romanos 5:1? Justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto da salvação. Crer naquilo que Jesus fez na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, o primeiro aspecto da salvação de uma pessoa: crer no que Jesus fez na cruz. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto: quando nós recebemos Jesus, segundo aspecto da nossa salvação, presta atenção. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Esses textos eu vou querer ler com vocês com calma. Vamos abrir em Romanos capítulo 10, 8 e 9. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Posso ler? Cadê? Aqui. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual? Versículo 9 fala qual é. Se com tua boca confessares Jesus como Salvador, é isso que está escrito aí? Senhor, leia aí direito. Ó, vou ler de novo o versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, é que a tradição do Salvador é tão forte que a gente nem lê direito, né? Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Então Paulo está colocando duas condições para a pessoa ser salva: crer que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Presta atenção. Quer mais textos? Vamos para Filipenses 2:11. Não, Romanos 14. Algumas páginas aí para frente, ó. Romanos capítulo 14, versículo 9. Depois vamos para Filipenses. Romanos capítulo 14, versículo 9. Posso ler? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. 2 pontos. Para ser Salvador. Para ser Senhor. De quem? Tanto de mortos como de... Quantos estão vivos aqui? Então Jesus morreu para ser o teu Senhor. Vai guardando. Vamos para Filipenses 2:11 agora.
Filipenses capítulo 2, versículo 11. Posso ler? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Salvador. Senhor. Não é um detalhe menor. E não é uma mudança de nomenclatura. Eu vou explicar mais. Vamos ler todos os textos. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem mais. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Antes de ler, nós somos fã de Paulo, não somos? A gente sempre fala Paulo, eu quero ser igual a Paulo, eu quero ser igual a Paulo. Como que Paulo pregava Jesus? Aqui ele fala. Como que ele apresentava Jesus para a pessoa? Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Paulo falando. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. É assim que Paulo apresentava Jesus. Como Senhor. Não como Salvador. Como Senhor. E a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Amados, qual é a diferença de ter Jesus como meu Salvador e ter Jesus como meu Senhor? A diferença acontece no estilo da nossa vida depois que nós recebemos um dos dois. Jesus quer nos salvar? Sim. Ele é o Salvador? É. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mas qual é a condição para esse Salvador me salvar? Eu tenho que crer na obra que Ele fez na cruz, e eu tenho que ter Ele como o Senhor da minha vida. Paulo fala, se confessares com tua boca Jesus como Senhor, e crer que Ele ressuscitou, será salvo. Então, para eu ser salvo, eu tenho que crer na obra redentora dele na cruz, mas eu tenho que tê-lo como o meu Senhor. Qual é a diferença no meu estilo de vida? A diferença é que o Salvador é aquele que me salva, quebra meu galho quando eu estou com problema, quando eu estou desempregado ele me dá um emprego, quando eu quero um carro ele me dá um carro. Ele vive para me servir, ele é o meu garçom. Agora, quando Jesus é meu Senhor, aí muda os papéis do jeito que o Gui orou aqui. Ele é o Senhor e eu sou servo. Seja feita a tua vontade, não a minha. E isso muda a qualidade dos discípulos. A qualidade de vida, o nível de santidade dos discípulos muda dependendo de como nós olhamos para Jesus. Se Ele é meu Salvador ou se Ele é meu Senhor. Por isso que a igreja está do jeito que está. A mudança precisa começar pelo jeito que nós apresentamos a Jesus. Começar pelo Evangelho. O Evangelho apresenta Jesus como Senhor, e como consequência desse senhorio dele sobre mim, eu sou salvo. Porque quando eu sou batizado, o que acontece? A partir do meu batismo para frente, agora Jesus é o meu Senhor. Agora Jesus é o meu Senhor, significa que Ele é o meu dono. É Ele que decide o que é certo e errado na minha vida. Eu não vivo mais para o meu bem-estar, eu vivo para Ele. Ele é meu Senhor. É isso que acontece. Entende? Nós precisamos olhar para Jesus como Senhor. E esse senhorio dele, agora Ele é meu dono. É Ele que decide o que é certo e errado para a minha vida. É Ele que manda. Eu saio da servidão do pecado e começo a ser servo de Cristo. Dos dois lados você vai ser servo, meu irmão. Não se iluda. Nós cantamos que somos livres, mas somos livres do pecado. Não livres da obediência que nós devemos a Cristo. Paulo
Paulo, ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo, em Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Antes nós éramos escravos das paixões da nossa carne. Quando nós somos batizados, agora nós somos escravos de Jesus Cristo. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vou onde quero. Não, Jesus é o meu Senhor, é o que Ele quer. Ah, mas eu não estou sentindo. Obedeça, mesmo sem sentir. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. Obedeça, amados, porque Jesus Cristo é o Senhor. Você está vendo como muda o nosso relacionamento com Deus? Se a gente tem Ele como Salvador, o avarento continua avarento, só que agora é evangélico. O mentiroso continua mentindo, só que agora é evangélico. O cara era viciado em pornografia, continua assistindo pornografia, só que agora é evangélico, tem Jesus como Salvador. Dependendo de como nós olhamos para Jesus, se é o nosso Salvador, se é o nosso Senhor, muda a qualidade da nossa vida, a santidade da nossa vida. Pelo poder dele, não por nossa própria força. Não por nossa própria força. Sabe por quê? Porque é o terceiro ponto, o terceiro aspecto da nossa salvação, que é o que eu vou falar agora: batismo. Lembra de Marcos 16:16? Quem crê e for batizado será salvo. Não, mas eu vou todo domingo no culto. Não se engane mais, não dá mais para engolir essa. Faz tempo já, né? Já passamos dessa fase, por favor. Quem crê e for batizado será salvo. Está escrito em Marcos 16:16. Batismo. Sabe o que é batismo? Gálatas 3:27 fala que quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo. Eu estou revestido dessa camiseta aqui agora, mas quando eu fui batizado, eu fui revestido de Cristo. Agora não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Onde aconteceu isso? No batismo. Batismo não é um símbolo? Lógico que não. Batismo é um evento espiritual, é uma cirurgia espiritual que Deus faz em você, crucificando o seu velho homem para você nascer uma nova criatura. Leia Romanos capítulo 6, do 1 ao 11. Romanos capítulo 6, do 1 ao 11, fala o que é batismo. Paulo fala assim: como eu vou viver no pecado, eu que já morri para o pecado? Aí no versículo seguinte ele fala assim, ou vocês não sabem que todos que foram batizados em Cristo morreram com Cristo? Aí ele fala assim: sabendo isso, que o vosso velho homem já foi crucificado, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Colossenses 3, 1 e 2 ali fala que quando nós somos batizados, nós ressurgimos com Jesus. Porque o batismo, quando a gente é mergulhado lá na água, aquele batismo lá une a minha vida na morte de Jesus, crucificando o meu velho homem. E também aquele mesmo batismo une a minha vida na ressurreição de Jesus para eu andar em novidade de vida. Esse é o poder do Evangelho. Isso acontece no batismo. As coisas da velha vida, o comportamento mundano, os pecados ficam para trás, se tornam coisa do passado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é fruto do Evangelho que você recebeu. Você recebeu o Evangelho fraco, você é um crente fraco. Se você recebeu o Evangelho do Reino de Deus, que Jesus e os apóstolos pregaram, seu velho homem foi crucificado, porque esse Evangelho tem poder. Romanos 1,16, Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Do que? Dos pecados. Entende o que é batismo?
Eu escutei a história de um homem, e aí eu termino. Eu escutei a história de um homem que ele tinha um amigo desde a infância e ele se perdeu desse amigo e queria encontrar, por muitos anos não achava ele, e ele não sabia onde mais procurar, não sabia onde procurar mais. Aí eu não sei se ele foi num centro espírita ou na macumba, algum treco assim, consultar os caras lá, que eram videntes, não sei das quantas, para ver se achava um amigo dele, né? Aí um demônio desceu lá num cara lá e falou: ah, seu amigo morreu. Ah, não acredito, meu amigo morreu? Não, como pode? Eu não posso acreditar nisso, mas eu queria encontrar ele. Não, não é possível, ele morreu. Ele morreu tal dia, de tal mês, de tal ano. Eu falei: puxa vida, até sabe a data. Não acredito, puxa. E saiu todo triste e tocou a vida para frente. Um belo dia encontrou o amigo dele: ah, você está vivo? Não é possível, mas eu fui lá e os caras, os demônios falaram que você estava morto, não sei o quê. Não, eu estou vivo, eu estou aqui. Não, mas eles falaram que você morreu tal dia, de tal mês, de tal ano. Aí ele: ah, esse foi o dia do meu batismo. Sabe por quê? Porque o batismo, ele tem valor espiritual. Para os demônios, quem foi batizado morreu. Porque batismo é isso: você morre com Cristo e você ressuscita com Cristo. Você tem que ler Romanos capítulo 6, do 1 ao 11. Leia com calma na sua casa. Tem valor espiritual. Você morre para os demônios, você morre para o pecado, você morre para o mundo. Tu está com um problema no mundo, você tem que ser batizado. Porque no batismo você morre. Seu velho homem, que era escravo do pecado, morre no batismo. Leia Romanos 6. Aí ele fala lá assim: por isso não vai reinar o pecado no vosso corpo. Por quê? Porque eu fui batizado, eu nasci de novo. Esse é o terceiro aspecto da nossa salvação. Para a salvação ser verdadeiramente salvação na sua vida, ser completa, tem que ter 3 aspectos. Eu falei que eu ia conversar sobre a coisa mais importante da sua vida. Tem que ter 3 aspectos para ser salvação de verdade, senão você está panguando aí, meu irmão. Crer no que Jesus fez na cruz. Receber esse Jesus como teu dono, como teu chefe 24 horas por dia, como teu Senhor. Paulo, no grego original, é Kyrios. A palavra Senhor é Kyrios. Kyrios significa dono, máxima autoridade. Eu amo, eu me submeto à sua vontade. Tem um livro chamado Jesus Cristo é o Senhor. Procura ele na internet, é de um irmão chamado Jorge Mitian, da Argentina. Eu já li ele algumas vezes, eu recomendo a leitura, sensacional. Ele fala do aspecto prático do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Chama Jesus Cristo é o Senhor, o autor é Jorge Mitian. Procura esse livro e compra. Tem um site chamado servolivre.com.br. São cerca de R$54 com o frete até aqui em Agudos. É baratinho. Sensacional esse livro. 3 aspectos para sermos salvos de verdade: crer no que Jesus fez na cruz, receber esse Jesus como meu Senhor, meu dono. Ele manda, Ele decide o que é certo e errado, não sou eu. Eu saí da escravidão do mundo e vim para a escravidão de Jesus. Escravo do mesmo jeito. Se você não é escravo de Jesus, você é escravo de Arão. De um dos dois você vai ser escravo. Receber esse Jesus que morreu na cruz como meu Senhor. E batismo. Batismo. Amém? O que é batismo? Seu velho homem é crucificado, você morre. E você nasce uma nova criatura. Isso não é para os apóstolos e para os profetas e para os pastores. Isso é para todos aqueles que precisam ser salvos. O mundo inteiro. Amém, amados? Vocês recebem essa palavra?
É de Deus ou não é de Deus? Eu estou baseado nas Escrituras ou não estou? Que bom. Então não foi eu que falei. Desculpa se eu provoquei algum de vocês, é que eu sou assim mesmo. Mas nós precisamos fazer algumas mudanças em nossa vida. É ou não é? Posso orar com vocês? Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Senhor Jesus, obrigado porque Tu estás aqui conosco nessa noite. Porque se o Senhor não estivesse aqui, Senhor, nós sairíamos daqui do mesmo jeito que nós chegamos. Talvez piores, perdidos, frustrados e envergonhados. Mas hoje, Senhor, não é só mais uma reunião. Hoje nós ouvimos Tua voz. Hoje nós podemos contemplar a obra de salvação que o Senhor quer fazer na nossa vida e na vida de todo mundo, a qual nós temos que abrir a nossa boca e proclamar, porque é poderosa e transforma as pessoas. Deus, por favor, que o Senhor não encontre resistência, orgulho, soberba, religiosidade, tradição em nossa vida, que nos impeça de fazer as correções que o Senhor quer que faça na nossa vida. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor. Nos livra desse treco, dessa religiosidade evangélica, Senhor. Por favor. Por favor. Nós não queremos ser mais crente, frequentador de culto, chega, murcho, vazio. Não. Não, Senhor. Por favor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós temos feito com a Tua noiva. Que nós temos feito com a Tua palavra. Que nós temos feito com o Espírito Santo. Que nós temos feito com o Evangelho. Nós não queremos mudar o Evangelho, não. Nós queremos ser fiéis. Não queremos ser originais. Por favor, desgruda toda a tradição, Senhor. Por favor, muda a nossa vida. Nós estamos abertos para que o Senhor nos convença. Nós queremos ter a humildade, a ousadia e a coragem de fazer as mudanças necessárias para Te agradar, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei sua cidade, sararei sua congregação, sararei suas famílias, seus sobrinhos, seus netos, seus filhos. Nós Te buscamos nessa noite hoje, Senhor. Nos humilhamos. Confessamos que temos errado, temos andado errado. Por favor, Senhor, nós queremos mudar. Basta com essa vidinha fraca em nome do Senhor. Basta, Senhor. Nós queremos viver para Ti, sermos cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça superabundante, cheios de santidade, cheios do Teu Espírito. Por favor, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós precisamos da Tua ajuda. Guia-nos, leva-nos, corrige-nos, santifica-nos, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda, por favor, Senhor. Que a vida desses meus irmãos sejam como a luz da aurora, que brilhe a cada dia mais até esse dia perfeito, Senhor. Guarda a vida dos meus irmãos, é a Tua noiva, Senhor. Santifica a Tua noiva e levanta essa igreja que o Gui orou aqui, Senhor. Uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Por favor, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Em Teu nome, para a Tua glória, Senhor, nós oramos. Amém.